A Berlim de 1906, vibrante e efervescente, acolheu o nascimento de Dietrich Bonhoeffer, o sexto de 8 filhos de uma família que personificava a elite intelectual alemã. Seu pai, Karl Bonhoeffer, era um renomado psiquiatra e neurologista. Sua mãe, Paula von Hase, uma mulher de cultura e fé profunda que educava os filhos em casa nos primeiros anos, incutindo-lhes um amor pela arte, música e literatura. A Casa dos Bonhoeffer, um centro de debates acadêmicos e artísticos, moldou um jovem Dietrich de inteligência precoce e curiosidade insaciável. Desde cedo, ele demonstrou uma mente analítica e um espírito questionador, características que o acompanhariam por toda a vida. Aos 14 anos, para surpresa de sua família, que esperava dele uma carreira acadêmica mais prática, talvez na música, que ele amava profundamente, ou na ciência como seu pai, Dietrich anunciou sua intenção de estudar teologia. Não era uma decisão impulsiva, mas o resultado de uma profunda convicção de que a teologia era o campo onde as questões mais fundamentais da existência humana poderiam ser exploradas e onde ele poderia encontrar um propósito maior. Seus irmãos, embora céticos, respeitaram sua escolha, reconhecendo a seriedade de sua busca. Seus estudos o levaram a Tübingen e, posteriormente, a Berlim, onde se destacou pela brilhantez e originalidade de seu pensamento. Aos 21 anos, defendeu sua tese de doutorado, Sanctorum Communio, uma obra que já revelava sua visão de uma igreja como comunidade viva e atuante no mundo, não como uma instituição isolada, mas como o corpo de Cristo, engajado na realidade social. Após um período de estudos e intercâmbio nos Estados Unidos, no Union Theological Seminary em Nova York, Bonhoeffer retornou à Alemanha com uma perspectiva ainda mais aguçada sobre a fé e a sociedade. A experiência americana, embora por vezes frustrante pela superficialidade que percebia em certas manifestações religiosas e pela falta de profundidade teológica em alguns círculos, também o expôs a novas correntes teológicas e à dura realidade da segregação racial, que ele condenou veementemente, participando de cultos em igrejas afro-americanas e testemunhando a injustiça em primeira mão. Foi nesse período que a sombra do nazismo começou a se estender sobre a Alemanha, e Bonhoeffer, com sua sensibilidade ética e teológica, percebeu a gravidade da ameaça antes de muitos de seus contemporâneos, que ainda subestimavam o perigo. A ascensão do Hitler ao poder, em 1933, marcou um ponto de inflexão na vida de Bonhoeffer. Ele foi um dos primeiros a soar o alarme, não apenas contra as políticas antissemitas do regime, que ele considerava uma afronta à dignidade humana e aos princípios cristãos, mas contra a própria ideologia totalitária que buscava subverter a verdade e a justiça, exigindo uma lealdade que só pertencia a Deus. Em um de seus primeiros discursos públicos, após a tomada de poder nazista, transmitido pelo rádio, Bonhoeffer advertiu sobre os perigos de um Führer que se tornava um ídolo, exigindo lealdade absoluta e usurpando o lugar de Deus. A transmissão foi abruptamente cortada antes que ele pudesse terminar, um presságio da censura e perseguição que viriam. Sua voz, clara e profética, contrastava com o silêncio ou a complacência de grande parte da igreja alemã, que ou se alinhava com o regime, ou se retirava para uma espiritualidade privada. Ele se tornou uma figura central na igreja confessante, um movimento de resistência eclesiástica que se opunha à tentativa nazista de arianizar o cristianismo e de subordinar a igreja ao Estado, defendendo a autonomia da fé e a fidelidade às Escrituras. A Declaração de Barmen, de 1934, um documento fundamental da igreja confessante, ecoava muitos dos princípios que Bonhoeffer defendia. A soberania de Cristo sobre a Igreja e sobre todas as esferas da vida, e a recusa em aceitar qualquer outro senhor. Bonhoeffer não se contentou apenas com a oposição teórica. Ele buscou formas práticas de encarnar sua fé em tempos de crise. Em 1935, assumiu a direção de um seminário clandestino em Finkenwald, na Pomerânia, onde jovens pastores eram treinados para servir à igreja, confessante, longe da influência e do controle nazista. Finkenwald não era apenas um local de estudo acadêmico. Era uma comunidade de vida, onde a disciplina espiritual, a oração, a meditação nas Escrituras e a vida em comum eram enfatizadas.
Ali, Bonhoeffer desenvolveu sua teologia da vida em comunidade e da disciplina secreta, preparando seus alunos não apenas para pregar, mas para viver uma fé autêntica e resistente em um mundo hostil, onde a verdade era distorcida e a moralidade pervertida. Ele ensinava que a igreja não era um fim em si mesma, mas um instrumento de Deus para o mundo, e que o discipulado exigia um compromisso total. A Gestapo, no entanto, não demorou a descobrir as atividades do seminário, que foi fechado em 1937. Bonhoeffer continuou a treinar pastores em pequenos grupos, sempre sob a ameaça constante de prisão, movendo-se de um lugar para outro para evitar a detecção. À medida que a guerra se intensificava e a brutalidade do regime nazista se tornava inegável, com a perseguição sistemática aos judeus e a expansão da violência por toda a Europa, Bonhoeffer enfrentou um dilema ético profundo. Como um pacifista convicto, ele acreditava na não-violência e na santidade da vida, mas a realidade do mal absoluto o forçou a reconsiderar. Ele concluiu que, diante de um regime que ameaçava aniquilar a humanidade e destruir os fundamentos da civilização, a inação era uma forma de cumplicidade, um pecado de omissão. Não agir é agir. Ele ponderou em seus escritos. Foi então que ele tomou a decisão de se juntar à Abwehr, a inteligência militar alemã, que, ironicamente, abrigava um grupo de conspiradores anti-Hitler, incluindo seu cunhado Hans von Donanay e seu tio, o general Hans Oster. Sua entrada na Abwehr, em 1940, foi uma fachada para suas atividades na resistência. Ele usava suas viagens internacionais, supostamente para a Abwehr, para manter contato com aliados e transmitir informações sobre a conspiração, buscando apoio para um golpe. Essa decisão, de se envolver em uma trama para assassinar Hitler, foi um tormento para sua consciência, um ato que ele sabia que violava seus princípios pacifistas, mas ele a via como um ato de obediência a Deus, um sacrifício necessário para proteger a vida e a dignidade humana, um pecado culpado que ele estava disposto a assumir por amor à humanidade. Sua teologia, desenvolvida e amadurecida nesse período de crise, ganhou contornos ainda mais radicais e relevantes. Bonhoeffer falava de uma religião sem religião, uma fé que não se refugiava em rituais vazios, em dogmas estéreis ou em uma espiritualidade escapista que buscava consolo em um mundo transcendente, mas que se engajava plenamente com o mundo adulto e secular, com suas dores, suas perguntas e suas responsabilidades. Ele argumentava que Cristo não era um mero tapa-buracos para as fraquezas humanas, uma solução para problemas pessoais, mas o centro da vida, que nos chamava a viver para os outros, a assumir a responsabilidade pelo próximo e pelo mundo. A graça barata, que não exige nada do crente, que oferece perdão sem arrependimento, comunhão sem confissão, discipulado sem cruz, era uma farsa, uma ilusão perigosa. A graça cara, que exige tudo, inclusive a própria vida, que nos chama a seguir a Cristo no sofrimento e no sacrifício, era o verdadeiro caminho do discipulado. Essa teologia do custo alto da graça ressoava com sua própria experiência de sacrifício e compromisso, e com a realidade brutal que ele e seus companheiros enfrentavam. A vida pessoal de Bonhoeffer também foi marcada por intensas relações e profundos laços afetivos. Sua amizade com Karl Barth, o gigante da teologia reformada, foi de profundo respeito mútuo, embora com divergências teológicas que os levaram a debates acalorados, mas sempre construtivos. Sua família, especialmente seus pais e sua irmã Sabine, que se casou com um judeu e foi forçada a emigrar, foi um pilar de apoio e um lembrete constante dos horrores do regime, que desmantelava famílias e destruía vidas. Em janeiro de 1943, ele ficou noivo de Maria von Wedemeyer, uma jovem muito mais nova que ele, mas com quem compartilhava uma profunda conexão intelectual e espiritual. O noivado trouxe um raio de esperança em meio à escuridão crescente, um vislumbre de normalidade e futuro que logo seria brutalmente interrompido pela guerra e pela perseguição. As cartas que trocavam revelavam um amor profundo e uma esperança resiliente, mesmo diante da incerteza. Em 5 de abril de 1943, Bonhoeffer foi preso pela Gestapo, acusado de subversão e de ajudar judeus a escapar,
uma acusação que ele nunca negou. Inicialmente detido na prisão de Tegel, em Berlim, ele passou quase 2 anos em cativeiro. Longe de se desesperar, Bonhoeffer transformou sua cela em um seminário particular, um laboratório de pensamento e fé. Suas cartas e papéis da prisão, enviadas clandestinamente a amigos e familiares, revelam uma mente brilhante e um espírito indomável. Nessas cartas, ele continuou a desenvolver sua teologia, refletindo sobre o significado do sofrimento, a natureza da fé em um mundo secular e a necessidade de uma igreja para os outros. Uma igreja que não se preocupasse apenas com sua própria sobrevivência, mas que servisse ao mundo em suas necessidades. Ele escreveu sobre a alegria de pequenos prazeres, a importância da amizade, a beleza da música e a esperança inabalável na ressurreição, mesmo diante da morte iminente. A prisão não o silenciou. Ao contrário, aprofundou sua compreensão da condição humana e da presença de Deus no sofrimento, levando-o a uma fé mais madura e encarnada. A conspiração de 20 de julho de 1944 para assassinar Hitler falhou. As consequências foram devastadoras para os conspiradores e suas famílias, com uma onda de prisões e execuções. Embora Bonhoeffer não estivesse diretamente envolvido na tentativa, suas conexões com o grupo foram descobertas. Ele foi transferido para a prisão da Gestapo, na Prinz Albrecht Straße, o centro do terror nazista, e, posteriormente, para os campos de concentração de Buchenwald e, finalmente, Flossenbürg. As condições eram brutais, a fome e a doença eram constantes, mas Bonhoeffer manteve sua dignidade e sua fé, tornando-se uma fonte de consolo e inspiração para seus companheiros de prisão, compartilhando sua comida, suas orações e suas palavras de esperança. Um médico britânico que o conheceu em Flossenbürg testemunhou sua calma e coragem descrevendo-o como um homem de profunda espiritualidade, de uma calma e serenidade, que nunca vi antes, que irradiava uma aura de paz e confiança em Deus, mesmo diante da morte. Na madrugada de 9 de abril de 1945, apenas algumas semanas antes do fim da guerra, Dietrich Bonhoeffer, aos 39 anos, foi enforcado em Flossenbürg, junto com outros conspiradores, incluindo o almirante Wilhelm Canaris. Suas últimas palavras, segundo testemunhas, foram: "Este é o fim. Para mim, o começo da vida." Sua execução foi um ato de barbárie, um último suspiro de um regime moribundo, mas também o selo de um martírio que ecoaria por gerações. Um testemunho de fé e coragem que transcenderia o tempo e o espaço. A notícia de sua morte devastou sua família e sua noiva, Maria, que nunca se casaria, mantendo viva a memória de seu amor e de seu sacrifício. O mundo perdeu um de seus mais brilhantes pensadores e um de seus mais corajosos heróis. O legado de Dietrich Bonhoeffer é imenso e multifacetado. Sua vida e obra continuam a desafiar e inspirar teólogos, filósofos e cristãos em todo o mundo. Ele nos confronta com a questão do que significa ser cristão em um mundo secular, como viver uma fé autêntica que se engaja com as realidades do sofrimento e da injustiça, sem se retirar para uma torre de marfim espiritual. Sua teologia da graça cara e da igreja para os outros ressoa com urgência em tempos de crise ética e espiritual, convidando-nos a um discipulado radical que não teme o custo. Bonhoeffer não foi um santo intocável, mas um homem de carne e osso que lutou com dilemas morais complexos e fez escolhas difíceis, sempre buscando a vontade de Deus em meio à escuridão, disposto a sujar as mãos para combater o mal. Sua coragem em se opor a um regime tirânico, sua disposição de sacrificar a própria vida pela justiça e pela verdade, e sua profunda reflexão teológica sobre o discipulado e a presença de Cristo no mundo, fazem dele um dos mais importantes heróis da fé do século XX. Sua história é um lembrete pungente de que a fé verdadeira não é um refúgio do mundo, mas um chamado a transformá-lo, mesmo que o custo seja a própria vida. Um testemunho de que a luz de Cristo brilha mais forte na mais profunda escuridão.